No mundo todo existem mais de 7 bilhões de pessoas em toda a face da Terra. Dentre essas pessoas, existem apenas 4 tipos de ouvintes da Palavra de Deus. Olha, fique aí até o final deste vídeo que eu vou te mostrar quem são esses ouvintes e qual deles você está inserido. Já já eu volto. Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Canal este, Reflexões comigo, com teu amigo semanal, Pastor Heron Santos, que toda terça e sexta-feira, às 14 horas, eu lanço um vídeo novo para a tua reflexão. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de algo também de suma importância para as nossas vidas. Existem no mundo todo mais de 7 bilhões de pessoas e dentre essas pessoas apenas 4 tipos de ouvintes da Palavra de Deus. Será que você está inserido na primeira categoria ou na quarta categoria? E em qual deles você está inserido? Mas antes disso, inscreva-se neste canal, compartilhe este vídeo para muitas pessoas e não deixe também de ativar o sininho das notificações para que todos os vídeos lançados aqui no canal você seja comunicado, tá bom? Bom, sem mais delongas, eu quero ler contigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, versículo 3 ao 9. Olha só o que diz. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e a outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos falando da parábola do semeador. Jesus Cristo estava ali ensinando, como de costume, a multidão e ele trouxe esta parábola do semeador. Os discípulos de Cristo, aqueles mais achegados a ele, chega para ele em particular e diz: por que o Senhor fala por parábolas? O Senhor Jesus Cristo ele diz para os seus discípulos: olha, a vós é dado conhecer os mistérios de Deus, mas para eles não. Então nós observamos que ao redor de Cristo sempre teve ali uma multidão, porém nem todos estavam com o coração voltado a Jesus Cristo. Alguns estavam ali apenas por causa dos milagres, outros, que são os seus discípulos, estavam ali por causa do próprio Cristo. Então eu quero que você preste bastante atenção no primeiro tipo de ouvintes da Palavra de Deus que encontra-se no versículo 19. Olha só o que diz. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então são aqueles ouvintes da Palavra de Deus cuja semente é semeada e o diabo vai e rouba a semente daquela pessoa, ou seja, rouba a palavra daquela pessoa. Então essas pessoas ouvem a Palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro, porque o diabo rouba a Palavra de Deus desta pessoa e não deixa com que ela frutifique na vida desta pessoa. Este é o primeiro tipo de ouvinte da Palavra de Deus. Agora, o segundo tipo de ouvinte da Palavra de Deus encontra-se no versículo 20 e 21. Olha só o que diz. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, o segundo tipo de ouvinte da Palavra de Deus é aquela pessoa que é lançada a semente, porém a semente fica em pedregais, ou seja, não tem raiz. São aquelas pessoas que ouvem a Palavra de Deus, recebem a Palavra de Deus com alegria, procuram estar na igreja, estão sempre na igreja, porém não leem a Palavra de Deus, porém não estudam
estudam a palavra de Deus, ou seja, ela não tem raiz em si própria. Então, qualquer adversidade, qualquer problema que houver com esta pessoa, logo ela quer se afastar de Cristo. Olha, eu vou sair desta igreja porque o pastor falou isso e aquilo, eu vou sair desta igreja porque o irmãozinho falou isso e aquilo, ou seja, são pessoas vulneráveis que estão até com alegria buscando a Deus, porém não querem saber de estudar a palavra de Deus, elas não têm raiz em si própria, qualquer coisinha elas se escandalizam, qualquer coisinha elas querem sair da igreja, qualquer coisinha elas querem abandonar a Cristo porque não têm o conhecimento da palavra de Deus. Então, meu querido e minha querida, é o conhecimento da palavra de Deus que nos alicerça na nossa fé, que nos dá esperança. É a palavra de Deus quem nos alicerça na rocha, e a rocha se chama Jesus Cristo. E segundo o apóstolo Paulo, ele dizia: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então é a palavra de Deus que cria raiz no ser humano. Então o segundo ouvinte da palavra de Deus são aqueles ouvintes que não têm raiz, ou seja, a semente caiu entre pedregais, logo veio as aflições, veio os problemas e elas abandonaram a palavra. E qual é o terceiro tipo de ouvintes da palavra de Deus, pastor Heron? Vou dizer para você agora, lá no versículo de número 22, olha só o que diz. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então vamos para o terceiro tipo de ouvintes da palavra de Deus. São aquelas pessoas cuja semente é semeada e cai entre os espinhos e sufocam a palavra. Ou seja, são aquelas pessoas que vão para a igreja alegres, saltitantes, porém os seus corações estão presos às coisas materiais. São aquelas pessoas que participam de campanha em prol de um carro próprio, em prol de uma casa própria, em prol dos bens terrenos. E a palavra de Deus nos diz: se nós esperarmos em Cristo somente nesta terra, somos os maiores miseráveis de todos os homens. Então, este é o terceiro tipo de ouvintes da palavra de Deus. Aquelas pessoas que recebem a Cristo, que vão para a igreja, porém o seu coração está preso às riquezas. Então, recapitulando, qual é o primeiro tipo de ouvinte? O primeiro tipo de ouvinte da palavra de Deus são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro, não estão nem aí para a palavra de Deus. Qual é o segundo tipo de ouvinte então, pastor Heron? São aquelas pessoas que estão alegremente na igreja, porém não estudam a palavra de Deus, não frequentam escola dominical, não frequentam culto de doutrina, estão ali sem raiz, e é a palavra de Deus que cria raiz em nossas vidas. E qualquer coisinha, qualquer adversidade, quer largar a Cristo, quer largar a igreja, quer ir para o mundo, porque não tem raiz em si própria. Este é o segundo tipo de ouvinte da palavra de Deus. E o terceiro tipo de ouvinte da palavra de Deus são aquelas pessoas que aceitam a Cristo, vão para a igreja, porém o seu coração está preso aos bens materiais, aos bens terrenos. Este é o terceiro tipo de ouvinte. E o quarto tipo de ouvinte, vou dizer para você agora, lá no versículo 23, olha só o que diz a palavra de Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Em um produz 100, outro 60 e outro 30. E o quarto tipo de ouvinte da palavra de Deus é aquele ouvinte que ouve a palavra de bom grado, a palavra entra no seu coração, transforma e lava o seu interior, e esta pessoa ela tem um encontro verdadeiro com Cristo e está na igreja não por causa do pastor, não por causa do irmão A nem B, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. São aquelas pessoas que saem das suas casas para ir para a casa do Senhor e oram a Deus: Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu estou precisando ouvir para a minha edificação.
Ou você é daquele tipo de ouvinte que ouviu a palavra, foi para a igreja, porém não medita na palavra de Deus, não quer saber de estudar a palavra de Deus e não tem raiz em si próprio, qualquer coisinha tu se escandaliza. Ou você é daquele tipo também que está na igreja, porém o seu coração está preso às riquezas desta terra, que tudo perece. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que os nossos olhos contemplam irá perecer. Porém, aquilo que nós não conseguimos enxergar são coisas eternas. Será que você é desse tipo de ouvinte? Ou você é daquele tipo de ouvinte que teve um encontro gostoso com Jesus Cristo e ali Jesus transformou a tua vida e você vai para a igreja não por causa de A ou de B, mas sim por causa do anfitrião da igreja que se chama Jesus Cristo. Qual desses 4 tipos de ouvintes você se encaixa? Conta aí, fala aí conosco no comentário aí, coloca aí a sua opinião. E neste momento eu, como teu amigo semanal, quero fazer uma oração por você para que você possa ser bem-sucedido na obra de Deus, para que você seja aquela pessoa que recebeu Jesus Cristo gostoso na tua vida, para que Deus transforme a tua vida e realize na tua vida a obra dele, esta grande missão que Deus tem te vocacionado para cumpri-la, tá ok? Então feche teus olhos e oremos ao Senhor nesta hora. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço por esta pessoa que está orando comigo nesta hora. Senhor, a tua palavra, que é a semente, ela é lançada, Senhor. E quantas pessoas estão recebendo esta semente? Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Santo, ó Deus, que o teu filho possa receber a tua palavra de bom grado e que ele possa dar frutos de 100, 60, 30 por 1 para a glória do teu santo nome, Senhor. Que ele possa crescer de fé em fé, de glória em glória, até a estatura exata de varão perfeito, como diz a tua palavra. Abençoe teu filho, a tua filha, Senhor querido. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai Santo, realize a tua obra nestas vidas para o louvor da tua glória. Assim eu oro, Deus querido, desde já te agradeço, em nome de Jesus, aquele que vive eternamente. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, eu sou o teu amigo semanal, pastor Heron Santos, que toda terça e sexta-feira às 14 horas eu lanço um vídeo novo para a tua reflexão. Olha, não esqueça de inscrever-se nesse canal, compartilhar este vídeo, dá aí o seu like também e também não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todos os vídeos postados aqui no canal você seja notificado pelo YouTube, tá ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a gloriosa paz. Até terça-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir.